através dessa live, senão vai alongar demais. E por falar em alongar, né, essa semana nós votamos a prorrogação do auxílio emergencial, um projeto de lei que previa que o auxílio emergencial fosse pago, além de julho e agosto, né, já foi abril, maio e junho, ainda tem as parcelas de julho e agosto, que fosse pago também o auxílio emergencial no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro e no mês de dezembro. Mas essa proposta foi derrotada. Essa proposta foi derrotada por... Eu anotei aqui a quantidade de votos. Só um minutinho que eu vou passar para vocês e aí a gente vai entrar nos detalhes sobre o projeto de lei. Vamos lá. Por 309 a 123 foi rejeitada a emenda, só corrigindo aqui, eu falei projeto, é uma questão técnica, mas é bom a gente sempre informar da maneira correta, não foi um projeto, foi uma emenda a um projeto que estendia o pagamento do auxílio emergencial até dezembro. Então, por 309 a 123 foi derrotada no plenário da Câmara dos Deputados a emenda que prorrogava o pagamento do auxílio emergencial, tá bom? E aí, pessoal, acontece o seguinte, tem muita gente, desde ontem, me pedindo para divulgar o resultado da votação, para eu divulgar o nome dos deputados que votaram contra e que votaram a favor da prorrogação do auxílio emergencial até o mês de dezembro. E a gente precisa fazer aqui algumas rápidas considerações. Primeiro, já deixar claro de antemão para vocês que eu votei a favor da prorrogação do auxílio emergencial. Então, eu votei, briguei, lutei e defendi até o último minuto para que o auxílio emergencial fosse estendido até dezembro. Ah, André, mas isso é uma irresponsabilidade fiscal, o país está quebrado. Primeiro, o país não está quebrado, o país está sendo roubado, o que é bem diferente. E sendo roubado há muitos e muitos anos, décadas, talvez séculos, né? O que eu posso dizer para vocês é que eu tenho desempenhado um trabalho que eu denomino de fiscal do povo, onde eu viajo às cidades do meu estado, Minas Gerais, fiscalizando obras públicas e prefeituras municipais. E nós já desvendamos até aqui bilhões e bilhões de reais do seu dinheiro, do dinheiro dos seus impostos, que está indo para o ralo da corrupção. Então é mentira que falta dinheiro. O nosso país não está quebrado. Eles querem que você acredite nisso para que eles continuem roubando o seu dinheiro. Então, primeira coisa, a gente precisa se conscientizar de que não falta dinheiro, de que o auxílio emergencial não é esmola, de que ninguém está dando nada para vocês. Nem o presidente Bolsonaro, nem o André Janones, nem prefeito, nem governador, nem senador. Ninguém. É um dinheiro seu que você pagou com o dinheiro dos seus impostos e que está voltando para você. A gente precisa fazer essa conscientização até para poder cobrar da maneira adequada. Então, dito isso, né, eu quero dizer para vocês que o auxílio foi derrotado, acabei de falar aqui, 309 a 123, a prorrogação do auxílio foi derrotada sob a argumentação de que não há previsão orçamentária. Isso também é mentira. A gente votou a PEC do orçamento de guerra. Então, através da PEC do orçamento de guerra, através desse orçamento, né, o orçamento de guerra, a guerra dita aqui, né, teve esse nome aí na imprensa, entre nós deputados, de orçamento de guerra. Qual que é a guerra que o país está vivendo? A guerra contra o coronavírus. A guerra contra a pandemia, a guerra contra os efeitos causados pelo vírus, pela pandemia. Então, a PEC do orçamento de guerra, como o próprio nome fala, ela prevê um orçamento para a guerra. Então, essa PEC, ela cobre os custos advindos da pandemia do novo coronavírus. Então, existe sim previsão orçamentária, não é ilegal, não é nenhum ato que atente contra as leis em vigor no nosso país, se o parlamento, nós deputados, tivéssemos aprovado no dia de ontem a extensão do auxílio emergencial até o mês
de dezembro, mas infelizmente foi derrotado por 309 a 123. E aqui um outro esclarecimento. No meio da tarde de ontem, eu entrei dizendo para vocês, olha, vai ser votada agora a extensão do auxílio emergencial até dezembro. Me ajude a pressionar, cobre o seu deputado para que ele vote a favor da extensão do auxílio. E aí, nesta live eu disse o seguinte, depois eu volto aqui para dizer os nomes de quem votou contra e de quem votou a favor. E aí eu quero dizer para vocês que eu fui surpreendido. Eu confesso para vocês que eu não esperava que essa extensão fosse derrotada por uma margem tão grande, 309 a 123. E aí, pessoal, eu não tenho como citar aqui os 309 nomes que votaram contra a extensão do auxílio, os 123 nomes que votaram a favor, dizendo nome, estado, partido e depois ainda citar aqueles que se abstiveram ou que não participaram da sessão. Eu ficaria aqui mais de 1 hora para citar todos esses nomes para vocês, gastaria horas e horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no link aqui, assim que terminar essa live, eu vou postar aqui para vocês o link do site da Câmara, o link que você vai direto para o resultado dessa votação. E lá vai estar direitinho quem votou não, ou seja, contra a prorrogação do auxílio emergencial, e quem votou sim, ou seja, quem votou para que o auxílio emergencial fosse pago até dezembro, tá ok? Isso é um documento público, qualquer um pode ter acesso, está disponível no site da Câmara dos Deputados, se você sabe acessar, se já pesquisou alguma vez resultados de votações lá no site da Câmara dos Deputados, no portal da Câmara, você sabe como fazer isso. E para quem não sabe, não se preocupe que assim que encerrar a nossa live aqui, eu vou colocar então o link afixado aqui nos comentários dessa live para que você possa acessar, ver e cobrar a coerência dos que votaram contra e dos que votaram a favor. E só mais uma observação sobre esse assunto que eu quero dizer para vocês. Uma coisa que me espantou muito foi o silêncio. Um silêncio total. Parece até que fizeram um pacto de silêncio. Imprensa, incluindo rádio, jornal, televisão, ninguém se manifestou sobre esse assunto. Salvo eu e mais uma meia dúzia de colegas, foi um silêncio absoluto. Eu ouso dizer que se não fosse por mim e mais essa meia dúzia, você que está me assistindo agora sequer saberia que foi derrotado aqui no plenário da Câmara dos Deputados esse projeto que estendia o auxílio emergencial até dezembro. E aqui eu quero fazer um rápido desabafo, só dizer o seguinte para vocês. As minhas ações têm incomodado muita gente poderosa, têm incomodado principalmente gente que tem político de estimação. Eu estou me lixando se quem propõe um projeto é o Bolsonaro ou se é o PT. Se o projeto é bom para o país, eu vou votar a favor. Se o projeto é ruim para o país, eu vou votar contra. E só é bom para o país quando é bom para os brasileiros. Porque o país, o que forma o nosso país é o povo. Não tem como ser bom para o país e ser ruim para o povo. Então eu vi muita gente dizendo o seguinte, não, tem que votar contra a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, porque a gente tem que pensar no país. Ora, mas você pensa no país quando você pensa nos brasileiros. Eu estou pensando nos brasileiros, logo eu estou pensando no Brasil. Então me assusta esse silêncio, me assusta as explicações, o projeto, só para vocês entenderem, o projeto de lei, ele versava sobre a proibição de você penhorar os valores recebidos do auxílio emergencial. Foi nesse projeto que apresentou-se uma emenda para estender o auxílio até dezembro e essa emenda foi rejeitada. E aí eu vi muita gente aliada do governo votando contra, porque quem propôs foi a oposição. E também já vi muita gente da oposição votando contra um projeto, porque o projeto veio do presidente. É isso que tem que acabar. É isso que não pode acontecer no nosso país. São as pessoas com esse comportamento as principais responsáveis pelo nosso país estar da maneira que está. Política não é time de futebol. Você não pode você não deve de maneira alguma, não precisa e não deve concordar com tudo que eu falo.
Você tem total direito de amanhã ou depois discordar de alguma opinião minha. Isso mostra que você tem senso crítico e que você não tem político de estimação. Votar contra determinada matéria proposta pelo presidente da República não significa ser da turma do quanto pior, melhor. E votar a favor de uma matéria proposta pelo presidente da República não significa ser capacho. Poder legislativo existe para ser independente, para representar a população. Quem me acompanha desde antes de eu ser eleito sabe que durante a minha campanha para deputado federal, eu não apoiei o Bolsonaro, eu não apoiei o Fernando Haddad, eu não apoiei nenhum candidato à presidência da República. Isso me custou um alto preço. Eu apanhava todos os dias nas redes sociais. Mas quando as pessoas me cobravam, eu dizia o seguinte: eu não posso apoiar ninguém, porque se esse alguém ganhar, eu vou ter que, quando entrar lá, ser base aliada dele e falar amém para tudo que ele colocar para ser votado lá na Câmara dos Deputados. Eu quero ser um parlamentar independente, que vota para aprovar matérias, independente de quem propôs. Se ela foi boa, vota a favor. Se ela for ruim, vota contra. Então não é porque você apoia o presidente Bolsonaro, por exemplo, que você precisa concordar com tudo que ele fala, com tudo que ele propõe. E não é porque você apoia a esquerda que você precisa ser contra tudo que o presidente propõe. Tem uma frase que eu sempre digo que é a seguinte: quem não sabe criticar não tem moral para defender o governo. E quem não sabe apoiar o que é bom também não tem moral para criticar. Eu posso bater no peito e dizer que eu tenho moral. Moral para criticar quando a medida é ruim e moral para defender quando a medida é boa. É isso que vocês devem cobrar do deputado de vocês, coerência. E eu quero falar para você que está me assistindo, você que é um eleitor do presidente Bolsonaro, isso não te obriga a concordar com tudo que ele faz. Sabia disso? Você pode discordar de alguma medida do presidente e continuar sendo eleitor dele. E você que faz parte da oposição, eu quero dizer o seguinte também para você: que você não tem que tacar pedra em tudo que o presidente da República faz. Que não é porque você concorde com determinada medida proposta pelo presidente que você tem que votar nele na próxima eleição, não. Continue criticando, continue não dando voto a ele, mas reconheça aquilo que o governo propõe e que é bom. É esse o pedido que eu quero fazer. É assim que a gente vai mudar a história desse país. Quando você, que apoia o presidente, reconhecer que ele erra, e quando você, que não apoia o presidente, reconhecer que ele acerta. Quando isso acontecer, a gente terá dado um passo para mudar, de fato, a história do nosso país. Isso não é estar em cima do muro. Está em cima do muro quem é radical. Esses estão em cima do muro. Eu não estou em cima do muro. Eu tenho lado. O meu lado é o lado do povo brasileiro. A grande maioria do povo brasileiro precisa colocar comida na mesa, não tem tempo para ficar na rede social, nem xingando o presidente, nem elogiando, nem falando mal, nem defendendo. A maioria está muito ocupado tendo que trabalhar para colocar comida na mesa, para ficar em briga, em picuinha aqui na rede social. E se até aqui não tinha voz para representar essas pessoas, agora tem. Eu vou continuar fazendo meu papel, mesmo sendo criticado, sendo chamado de oportunista, sendo chamados de alguém que é covarde, que está em cima do muro. Quem me acompanha sabe que se tem algo que eu não sou, é covarde. O meu trabalho vai continuar assim até o último dia. Enquanto vida eu tiver, esse vai ser o meu trabalho. E você que está me assistindo, pense, reflita sobre essas palavras que eu falei. Eu já vou ler aqui as respostas da caixa, mas eu vou repetir mais uma vez. E eu peço do fundo do meu coração que você reflita sobre essas palavras. Você que está me assistindo agora, eu vou dizer olhando dentro dos seus olhos. Você apoia o presidente Jair Bolsonaro? Ok, continue o apoiando, mas reconheça que ele erra, como todo e qualquer ser humano. Que não é porque você o apoia que você tem que aplaudir e dizer amém para tudo que ele fala. Porque política não é time de futebol. No futebol esse comportamento é aceito. Você torce para o Flamengo, seu amigo torce para o Vasco. O Flamengo pode ganhar de 10-0, que o vascaíno não vai reconhecer que o Flamengo foi superior. E vice-versa. No futebol isso é aceito, faz parte do futebol. Faz parte da paixão pelo esporte. Na política não é futebol.
Então, repito, se você apoia o presidente da República e quer continuar apoiando, que continue, mas reconheça que ele erra. Reconheça que nem todos os projetos que ele manda para a Câmara dos Deputados são bons, simplesmente porque ele é humano, ele não é Deus. E você que faz oposição a ele, que faz oposição ao governo, reconheça que todo e qualquer governo tem acertos também. Então reconheça quando vierem propostas do governo que somem com o país, que são boas para os brasileiros. Quando a maioria da nossa população tiver essa consciência, a história desse país cheio de erros, igualzinho vocês que estão me assistindo. Falo merda, me arrependo do que eu faço, já falei coisa que não devia, já fiz coisa que eu não queria fazer e depois me arrependei, igual vocês. Não existe ninguém perfeito e não existe super-herói. A solução para o nosso país tem que vir de todos nós. A gente vai começar a mudar esse país quando a gente entender isso, que a solução está no coletivo. Aí a gente começa a endeusar um político, a hora que ele comete um primeiro erro, a hora que você discorda da opinião dele a primeira vez, aí já fala, ele não era nada disso. Aí amanhã ou depois eu boto uma matéria contrária ao que você pensa, vai falar, o André Janones é uma farsa, ele me decepcionou porque ele votou isso contra mim. Calma, eu não sou super-herói, eu vou te desagradar em algum momento, mas vamos respeitar, vamos observar o todo, vamos parar de olhar um posicionamento isolado, vamos deixar as paixões de lado. Eu acredito nesse caminho e acredito que assim a gente vai mudar o país. Bom, vamos lá então, eu vou ler aqui as respostas que eu levei até a Caixa Econômica Federal na reunião. Peço que você que está me assistindo agora, eu vou repetir aqui, eu não tenho muita familiaridade com o YouTube, não sei se aqui tem a função de compartilhar, mas sei que vocês estão mais acostumados do que eu. Clica aí, por favor, no joinha, me falaram que clicando nesse joinha aí aumenta o alcance do vídeo, não sei se é verdade, mas tem muita gente que não clicou em gostei ainda. Eu peço que você que está me assistindo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal aqui, clica em inscrever-se e ajuda aí a divulgar esse vídeo, chama mais gente para assistir, que eu vou falar aqui agora. Bom, gente,